Nesse vídeo eu vou te mostrar como que um simples prompt que você pode colocar no ChatGPT, no Claude ou qualquer outro chatbot da sua escolha pode fazer você aprender muito mais rápido. O legal é que ele é simples e eu vou te mostrar de uma maneira que você pode adaptar ao seu estilo de aprendizagem, o jeito que você mais gosta de aprender. E você vai ver que isso vai ser muito fácil. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui no canal, clica abaixo para você se inscrever e, é claro, clica nesse lindo gostei. Meu nome é Sancler Miranda e eu te ajudo a usar IA no seu dia a dia para você ser muito mais produtivo na sua vida pessoal e no profissional também. Vem comigo, meu amigo, minha amiga, let's go! Eu tô aqui dentro do Notion, mas já a gente vai para o ChatGPT e você vai entender por que eu tô colocando aqui. Eu uso de maneira obsessiva a inteligência artificial para aprender qualquer assunto e o principal deles é o ChatGPT. E é claro que eu também vou sempre alternando com o Claude, que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre ele. E aí eu comecei a fazer um meta-aprendizado, que é olhar para como que eu aprendo mais rápido e de maneira mais efetiva qualquer assunto. E eu percebi que todas as vezes eu começava a aprender com uma visão geral. Então alguém chega para mim e fala um assunto, por exemplo, uma pessoa no elevador pegou e falou para mim que ela trabalhava com ciência olfativa. Então, essa pessoa não chegou a me explicar, mas a primeira coisa que ela falaria para mim seria uma visão geral sobre esse assunto. E é sempre assim que eu começo a aprender alguma coisa. Vamos supor que eu quero aprender sobre juros compostos. Eu ouço alguém falando alguma coisa, eu vejo um vídeo no YouTube para ter essa ideia geral e aquilo fica na minha cabeça. Eu percebi que eu sempre começava com uma visão geral. Você pode até ir anotando, vai entendendo como que você aprende. Por enquanto, não precisa estar em ordem, porque depois você vai fazendo essas adaptações nesse prompt. Eu já vou deixar um GPT para você que vai gostar desse mesmo framework, esse mesmo estilo de aprendizagem que eu tenho. Vou deixar aqui abaixo na descrição. Então, primeiro eu começo pedindo uma visão geral, simples do conceito. Eu não quero nada aprofundado, eu não quero ainda nada muito complexo, porque eu quero aprender como se estivesse sendo explicado para uma criança. Depois, eu percebi que eu sempre pedi uma analogia com o mundo real, para ilustrar esse conceito, para eu entender melhor. Tá, me dá uma analogia, eu sempre pedia pro ChatGPT ou no Claude, algo que eu conseguisse visualizar na minha cabeça que tem a ver com aquele conteúdo. Esse então é o segundo passo. E aí depois que eu tinha essas duas coisas, veja se isso acontece com você também. Eu precisava de uma explicação progressiva. Eu queria partir desse mais simples que começou aqui em cima, mas eu também queria entender de maneira aprofundada. Eu não gosto de ficar só no raso naquilo que eu tô aprendendo de verdade. Eu escolhi aprender isso, então vamos aprender da melhor maneira possível. Se aquilo é importante para mim, se eu vou usar em outro lugar. Então eu percebi que eu sempre pedi essa explicação. Detalhe, isso aí é uma coisa de mais de um ano que eu tô usando a IA para aprender. Então eu comecei a montar esse framework para mim, do meu jeito, por agora. Eu vou te mostrar aqui de maneira bem simples, porque a simplicidade é o último grau de sofisticação, mas entenda que houve um processo de olhar os chats antigos, de prestar muita atenção o que realmente fazia eu aprender um novo assunto e colocar isso de maneira muito simples aqui. Então é como se fossem degraus. Eu começava no primeiro degrau e eu gostava de ir aumentando a complexidade, subindo os degraus. Legal, esse foi o terceiro ponto. Aí eu venho para o quarto ponto. Relacionar com um conceito de uma área que eu tenho conhecimento ou que é familiar para mim. Por exemplo, quando eu estava aprendendo sobre redes neurais, eu entendi que tinha a ver com o cérebro. Como eu estudava muito sobre o cérebro, eu gostava muito de estudar sobre neurociências, aí eu comecei a pedir para fazer essa relação. E ela tem, de fato, uma relação direta, né? As redes neurais artificiais, elas foram inspiradas na rede neural do cérebro, apesar de não ter exatamente 100% do funcionamento igual, mas ele foi inspirado nisso, inclusive em fórmula matemática para isso. Então relacione como que uma rede neural artificial funciona com a rede neural do cérebro, porque isso era já familiar para mim no meu caso, entende? Então a gente vai pegar o que é familiar para você e fazer essa relação. Ah, tá, agora eu tô entendendo mais. Então veja como até aqui no quarto passo, a gente começou com uma visão simples, explicado para uma criança. Tá, eu só quero saber, porque a primeira vez que alguém tá explicando alguma coisa para mim, cara, geralmente eu viajo grandão. Alguém começa a me explicar uma coisa e eu só penso assim, cara, eu preciso depois olhar isso na internet quando não tínhamos o ChatGPT, quando ele não foi lançado, preciso olhar isso na internet, preciso procurar um livro que eu não tô entendendo nada que essa pessoa tá falando. E por fora eu tava assim, ó.
Então eu gosto sempre dessa visão geral. Depois uma analogia, aí fizemos mais uma conexão. Perceba que o nosso processo de aprendizado cerebral nada mais é que conexões que estão sendo feitas, sinapses entre neurônios. Agora falando do nosso cérebro biológico. E quanto mais você aprende, quanto mais você revisita e você faz novas conexões, cada vez que você vai aprendendo mais sobre aquele assunto, essas sinapses, ou seja, essas conexões entre os neurônios que têm a ver com aquele aprendizado, mais eles vão se solidificando. Então ele vai ficando cada vez literalmente mais grosso. Lá ele, né? Mas você tá entendendo o que eu quero dizer. Então aquele circuito neural, ele vai se tornando mais solidificado. E aí você passa um ano, você ainda consegue se lembrar muito bem, mesmo que tenha uma certa dificuldade, mas aquilo foi aprendido. E é claro que nesse processo você precisa ir fazendo uma revisão se aquilo não for uma coisa que você trabalhe todo dia, estude todo dia. Depois, inclua exemplos práticos de como que o conceito é aplicado. Eu quero, de fato, agora exemplos práticos. Tá, beleza. E as redes neurais? Como que ela, de maneira prática, ela vai agir dentro de uma LLM, uma Large Language Model? Aí ele me traz esses exemplos. Aí somente depois eu peço para que ele me forneça detalhes técnicos mais profundos, que por mais que eu não entenda, e olha só, isso aqui é um prompt, então ele vai me trazer isso aqui tudo de uma vez. Se por acaso você quiser, você pode também pegar um por um. Então vai jogando no chat um passo desse por vez e você vai aprofundando a conversa. Pode ser também tranquilamente. Ou configurar um GPT para que ele faça uma pergunta por vez, você também pode tranquilamente fazer isso. Mas nesse exemplo aqui, é um prompt de uma vez só, ele já vai trazer isso tudo para você. Então, por mais que eu não entenda logo de cara esses detalhes técnicos mais profundos, mas pelo menos eu já coloco o meu cérebro para ter esse primeiro impacto com essa informação nova, esse impacto mais complexo. Depois, olha que interessante, eu preciso ativamente, porque até então nós estamos aprendendo de maneira passiva, principalmente se você só copiar e colar o prompt. Você está aprendendo de maneira passiva, você só está lendo, você não está fazendo nada, certo? Só que a partir do número 7, esse prompt, o ChatGPT, o Claude, seja lá o que for que você estiver usando, vai voltar para você e pedir assim, olha, agora resuma o que você entendeu com as suas palavras. Isso é muito poderoso, porque é assim, logo depois que você estuda um novo assunto, que você vai lá e resume esse assunto, que você está de fato testando o seu aprendizado sobre aquele assunto. E, inclusive, é desejado que você erre. Isso é uma coisa muito boa, porque é no processo de você errar, principalmente falando aqui com a inteligência artificial agora, é nesse processo de errar que você vai ter o feedback e você vai ajustando o seu aprendizado no seu cérebro. Então, você fez esse esforço ativo para colocar o resumo daquilo que você está aprendendo sem ficar olhando, tá bom? Essa parte não colhe, de jeito nenhum. Testa o conhecimento que você está aprendendo. Vai lá, coloca com as suas palavras. Se errar, o que eu já peço para ele fazer? Corrija quaisquer mal entendidos. Perfeito. Depois ele vai me sugerir perguntas de acompanhamento, que seria fazer praticamente um quiz para explorar mais a fundo esse tópico, esse conceito que eu estou aprendendo, cara. Tem diversos estudos que demonstram que fazer quizzes depois, não sei se existe a palavra quizzes no plural, mas você entendeu. Fazer quizzes, fazer gabarito de prova, tudo isso que vai testar o seu conhecimento depois é o mais efetivo para você aprender um novo assunto. Então eu quero que ele vai me fazendo essas perguntas depois para ir testando o que eu tô aprendendo. E aí eu já coloco assim, olha, esteja preparado para responder as perguntas adicionais e esclarecer pontos confusos, porque no momento que eu resumo isso aqui, é desejado, como eu falei, que eu erre, que eu tenha mal entendidos, que eu não tenha entendido direito e que eu tô ainda no processo de engatinhar sobre aquele assunto. E depois me encoraje a fazer conexões com outros conceitos que eu já conheço. Maravilha? Agora vamos ver isso aqui em funcionamento. Tudo isso aqui que eu te mostrei, eu formatei da melhor maneira que uma LLM vai me trazer o melhor output, a melhor resposta possível, extrair o melhor da LLM em seu funcionamento, que são baseados em papers, coisas que inclusive eu tenho só um curso completo lá, Engenharia de Prompt do Zero, lá no IA Revolution Academy, daqui a pouquinho eu falo sobre ele. E ele se tornou isso aqui, ó, haja como professor especialista no assunto e siga as etapas para explicar, entre colchetes, tópico.
Aqui eu vou colocar qual é esse tópico. Aí eu coloco delimitadores para ele entender que aqui eu quero que ele divida, certo? Essa resposta em visão geral, em analogia, tudo que eu acabei de explicar, só que agora tá melhor formatado pensando na engenharia de prompt para que a LLM me responda da melhor maneira possível. Explicação progressiva, relações, exemplos práticos, detalhes técnicos e assim vai até o final. E aproveitando que eu já falei do IA Revolution, antes de eu te mostrar em funcionamento lá no ChatGPT, esse aqui é o IA Revolution Academy. Tem mais de 100 aulas lá. Aqui está o módulo da engenharia de prompt do zero. Então você vai aprender do básico para você montar, seja para qualquer coisa, para o seu trabalho, para você ser mais produtivo. Quanto mais você souber os fundamentos daquilo que vai trazer a melhor resposta de um chatbot, seja o ChatGPT, Claude ou qualquer outro, mais liberdade você tem para criar qualquer coisa, qualquer prompt para o seu objetivo específico, entendeu? Aqui, por exemplo, tem um fluxo só de aprendizado que usa várias IAs diferentes para aprender um assunto. Então você pode colocar no meio do seu fluxo de aprendizado coisas que você vai aprender aqui com IAs diferentes que você aprende aqui nesse fluxo. E muito mais. Como eu falei, tem mais de 100 aulas e você aprende a monetizar seu conhecimento, suas habilidades do zero também, utilizando o IA em todo esse processo. O link tá aqui abaixo na descrição. Já somos mais de 3.000 revolucionários, temos comunidade exclusiva para membros, com um monitor dedicado para responder as dúvidas. Então eu tenho um compromisso muito forte com o seu aprendizado aqui para você transformar tudo isso em resultado no seu trabalho, na sua profissão, para inclusive você monetizar suas habilidades aqui no digital. Fechado? Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Te vejo lá, tamo junto. Agora eu vou pegar esse prompt e colocar aqui. Eu também, como eu te disse, eu já fiz um GPT que é esse, que é o aprendizado 10x. Cara, eu nem publiquei. Eu acabei de publicar ele, já tem mais de 40 conversas. A galera já tá achando ele na GPT Store. Olha só, mais de 40 conversas. Então, inclusive, avalia lá o Prompt Mestre 2.0, que é o mais conhecido aqui do canal que eu criei. Ele já tá com 4.7, tem muitas avaliações. Aproveita e avalia lá, beleza? Que ajuda nós a ficar bem ranqueado pra galera aproveitar desse conhecimento, né? Ter um GPT tão poderoso, tão simples, tão poderoso pra aprender qualquer assunto. Cara, para pra pensar que isso tá disponível gratuitamente. É claro que tem suas limitações, mas, bicho, é, assim, inacreditável que a gente tem isso aqui disponível pra qualquer pessoa que tenha um celular, que tenha um 4G ou uma internet Wi-Fi, conseguir acessar e ter acesso a isso aqui, cara. É absurdo demais. Então, aqui, eu vou trocar tópico por aquilo que eu estou aprendendo. Vamos supor que eu quero aprender sobre juros compostos. Apenas um exemplo, tá? Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser, como eu falei lá, ciência olfativa. Pode ser literalmente qualquer assunto que você queira aprender. Eu só troquei isso aqui e aí o que vai acontecer já automaticamente? Ele já vai agir como, além de ser um professor, também como um especialista nesse assunto. ChatGPT tá dando pau na hora da gravação, mas vamos continuar, vamos ver se vai. Normal, na hora que você começa a gravar, 70 coisas acontecem diferentes. Então, olha só, visão geral. Aqui eu quero só ter uma ideia ampla, não quero nada aprofundado nem coisa do tipo. Os juros compostos são um conceito financeiro, beleza? Fundamental, onde o valor dos juros acumulados aumenta com o tempo. Não apenas sobre o valor principal, mas também sobre os juros já acumulados anteriormente. Tá, legal. Isso cria um efeito bola de neve. Bacana, tive agora uma visão geral sobre um assunto X que eu coloquei aqui, que nesse caso, juros compostos. Aí vem a analogia. Por quê? Eu percebi que eu aprendo melhor assim. Eu te encorajo a pegar o jeito que você aprende, entender, ir conversando com o ChatGPT e ir fazendo essas modificações no prompt, inclusive me contando nos comentários como que ficou isso. Porque isso pode dar insight para outras pessoas, para mim também. Analogia. Imagine que você está fazendo uma bola de neve no topo da montanha. Aí eu já tenho essa visualização para eu associar com o aprendizado. No começo, você tem apenas uma pequena bola, que seria o valor inicial. À medida que você começa a rolar a bola pela montanha, ela acumula mais neve, que seria o quê? Os juros. E cresce em tamanho. Massa. Mas aqui está a parte interessante. Quanto maior a bola de neve fica, mais neve ela acumula em cada rotação. Então eu já tenho essa visualização na minha cabeça da bola de neve indo lá no topo da montanha, chegando lá no final. Que aí eu associo isso com o aprendizado. Legal. Aí lembra da explicação progressiva que eu falei dos níveis? Nível 1, 2, 3, e assim vai? Aqui eu deixo aberto para o ChatGPT entender quantos degraus ou níveis seriam essa progressão da explicação, né? Mas se você quiser, você também pode colocar, definir, olha, eu quero sempre em 3, eu quero sempre que seja progressivo em 5 passos. Você pode fazer isso também. Nível 1, juros simples.
Aí ele me explica o que seria um juros simples. Nível 2, introdução, agora tirando do simples lá, indo agora para o juro composto. Legal. Crescimento exponencial, esse seria o nível 3. Aí lembra que eu pedi para fazer relações sobre algo que eu conheço? Os juros compostos são similares, aí ele vem me ajudar nisso. São similares ao processo do aprendizado contínuo, onde o conhecimento acumulado de um dia é adicionado ao anterior, resultando em uma compreensão cada vez mais profunda e rica ao longo do tempo. Nesse caso aqui, ele fez uma relação bem genérica. Eu poderia muito bem agora já ir marcando enquanto... Essa é uma coisa que eu sempre faço. Ao longo do que eu vou lendo, eu já vou marcando aqui, olha. Sobre a relação. Relacione os juros compostos com a área X, que é a área que você gosta. Ou se você já sabe isso antes de imputar lá o prompt, você coloca lá nessa parte das relações. Qual é o assunto que você já quer logo de cara que ele relacione. Então você tem essas duas opções. Aí vem os exemplos práticos. Investimento em ação. Aí ele me traz isso. Ó, imagina que você investe em uma ação que oferece um retorno de 8% ao ano. Com o tempo, os dividendos reinvestidos e ganho do capital geram retorno sobre esses retornos, aumentando significativamente o valor do seu investimento. Ele me traz 2 exemplos práticos, já para eu sair tanto do campo teórico, para eu já visualizar ele na realidade. Aí vem detalhes técnicos. Nesse caso, como se trata de juros composto, então ele traz uma fórmula para calcular como que é o juros composto. Ele faz uma formulinha aqui e me explica o que seria cada elemento da fórmula. Ele deu um erro aqui porque o ChatGPT está instável na hora da gravação do vídeo. E agora vem a segunda parte, que é o resumo, perguntas de acompanhamento e perguntas adicionais. Agora eu gostaria que você resumisse o que você entendeu. Aí é o momento de você vir com as suas palavras. Eu entendi que juros compostos é um juros em cima de outros juros que veio de um valor simples. Então eu coloco assim com as minhas palavras, sem olhar antes o que ele escreveu. Eu faço esse resgate na minha cabeça, no meu cérebro. Aí o próprio ChatGPT vai me trazer essas perguntas. Ó, você acha que há outras situações na vida onde o conceito de juros compostos poderia ser aplicado? E isso me força a começar a fazer conexões, novas conexões para aprender melhor. Como você imagina que os juros compostos poderiam impactar seus planos financeiros de longo prazo? E ele me fala, se eu tiver alguma dúvida ou quiser explorar mais profundamente algum aspecto, eu posso perguntar. Que eu recomendo que você ou use o GPT que eu já deixei pronto aqui, que é o aprendizado 10x, ou então você faça as modificações e crie o seu próprio. Por quê? Porque ele vai ter sempre esse prompt, essas instruções personalizadas, vamos chamar ele do prompt do sistema, na qual ele vai sempre voltar, vai sempre se referenciar. Aqui, ao longo da conversa, tem uma janela de contexto que ele pode se perder cada vez que você for conversando, se você só usar o prompt, principalmente se a conversa vai ficando mais longa. Tá vendo como que um prompt simples, eu gosto muito de trazer coisas da maneira mais simples possível, por quê? Porque você inclusive pode, além de gostar, além de clicar nesse lindo gostei aí, você pode indicar para um amigo seu, qualquer pessoa, você pode compartilhar no seu grupo da família, por exemplo, dos seus amigos, porque qualquer pessoa consegue olhar para isso aqui e pensar, não é tão complicado não, eu tava imaginando que era um bicho de 7 cabeças. Através dessa simplicidade, a gente consegue fazer com que mais pessoas entendam e comece a usar a IA no dia a dia, porque esse é um caminho sem volta, não existe mais, não vai ter IA. Na verdade, é o contrário, vai ter mais IA no nosso dia a dia, cada vez mais. Os profissionais precisam, é uma questão de necessidade, de saber utilizar IA, de saber, pelo menos o básico da engenharia de prompt, usar isso aqui a favor deles para aprender mais, seja porque eles estão com uma ambição de subir de cargos, seja porque eles estão criando um projeto paralelo, seja para se comunicar melhor com as pessoas. Então as possibilidades são infinitas. O importante é que essas pessoas comecem a aprender. Então ajuda, compartilha esse vídeo, leva isso para mais pessoas, beleza? No fim, o objetivo é esse, é fazer com que mais pessoas aprendam a IA de maneira simples. Nós temos sempre um combinado de falar uma palavra-chave no final do vídeo. Eu escolho um item aleatório que eu vejo aqui, ou então uma palavra que eu penso na hora, que será, eu não tô vendo aqui, mas vai ser guarda-chuva, tá? Tem uma capa de guarda-chuva, eu não sei onde que tá meu guarda-chuva, então será a palavra guarda-chuva. Por exemplo, a IA é como um guarda-chuva que me protege da ignorância. Por quê? Porque eu vou usar para aprender, porque eu vou usar para me aprofundar num assunto. Então, fica a dica. Você pode usar tanto como contexto, como no meio lá do seu comentário, para você mostrar que você chegou até o final. Lembrando que para você que quer aprofundar no aprendizado de IA, principalmente utilizando ele para aprender qualquer assunto, para você aplicar na sua profissão, o link tá aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ter assistido, meu amigo e minha amiga. Eu te vejo já já. Tamo junto.